O dia em que meu neto me chutou e minha nora me humilhou na frente da vizinhança toda foi o dia em que descobri os segredos que ela escondia e que destruiriam tudo. Meu nome é Helena Moreira Santos, tenho 63 anos e até poucos meses atrás eu acreditava que ser uma boa avó significava aceitar qualquer coisa em nome do amor pela família. Hoje, sentada aqui na minha sala em Belo Horizonte, com minha postura de sempre, posso dizer que essa crença quase me destruiu por completo. Sempre fui uma mulher de personalidade forte, dessas que não baixam a cabeça fácil. Criei meu filho Marcos sozinha e aprendi a engolir certas coisas para manter a harmonia familiar. Ver ele casado com Camila e me dando um netinho lindo como o Lucas sempre me encheu de orgulho e propósito. Minha rotina havia se tornado completamente dedicada a essa família. 3 vezes por semana, Lucas vinha passar o dia comigo enquanto os pais trabalhavam. Eu preparava as comidinhas que ele gostava, ajudava com as tarefas da escola, levava no parquinho da esquina. Era minha alegria, minha razão de acordar animada pela manhã. Mas nos últimos meses, alguma coisa estava muito diferente com o menino. Lucas, que sempre foi carinhoso comigo, estava agressivo, respondão, completamente mal educado. Quando eu pedia para ele guardar os brinquedos, ele me ignorava como se eu fosse invisível. Quando eu dizia que não podia comer doce antes do almoço, ele fazia birra, gritava, chegava até jogar comida no chão de propósito. Eu ficava perdida, sem saber como reagir. Conversava com Marcos sobre o comportamento do filho, mas ele sempre arrumava desculpas esfarrapadas. Dizia que Lucas estava numa fase difícil, que criança era assim mesmo, que eu estava exagerando porque não tinha paciência com a idade moderna das crianças. Camila, então, ficava visivelmente irritada quando eu tocava no assunto, como se eu estivesse criticando a educação perfeita que eles davam ao menino. Foi numa terça-feira do mês passado que tudo mudou para sempre. Lucas havia chegado de manhã cedo, como sempre, porque Marcos e Camila precisavam trabalhar. Eu preparei o café da manhã dele com todo carinho, pão francês quentinho, leite com chocolate, frutas picadinhas. Mas ele recusou tudo com desdém. Queria apenas biscoito recheado e refrigerante no café da manhã. Expliquei com paciência que criança precisa tomar leite, comer fruta, ter uma alimentação saudável para crescer forte, que biscoito e refrigerante eram para depois do almoço, como sobremesa. Era uma regra básica que qualquer avó responsável deveria manter. A reação dele foi explosiva como nunca havia visto. Lucas começou a gritar que eu era chata, que ele não precisava me obedecer, que a mãe dele havia dito claramente que ele não precisava fazer tudo o que eu mandava. Fiquei chocada ouvindo aquelas palavras saindo da boca do meu netinho de 6 anos. Nunca havia escutado uma criança falar assim comigo, ainda mais uma criança que eu amava tanto. Tentei manter a calma e conversar. Expliquei que vovó também tem regras na casa dela porque quer o bem dele, que respeito é importante em qualquer lugar, que eu não estava sendo chata, estava sendo cuidadosa com a saúde dele. Mas Lucas estava completamente descontrolado. Foi quando aconteceu o impensável. Lucas se levantou da cadeira, veio até onde eu estava na pia lavando as frutas e me deu um chute na canela com tanta força que quase me fez cair no chão. A dor foi imensa, não apenas física, mas emocional. Era como se algo tivesse se despedaçado dentro do meu peito. Olhei para aquela criança que eu amava mais que a minha própria vida e vi um completo estranho. Um menino sem limites, sem respeito, sem educação básica. Naquele momento, algo despertou em mim que estava adormecido há muito tempo. Uma Helena que eu havia esquecido que existia. Segurei Lucas pelos braços com firmeza, olhei bem fundo nos olhos dele e disse, com voz grave, mas sem gritar, que aquilo era inaceitável. Que vovó merecia respeito, que ninguém no mundo tinha direito de machucar outra pessoa, que ele estava de castigo até os pais chegarem. Lucas ficou genuinamente surpreso com minha reação. Acho que ele estava completamente acostumado com uma vovó que relevava tudo, que passava a mão na cabeça, que tinha medo de contrariá-lo para não perder o carinho dele. Mas essa nova Helena não ia aceitar desrespeito de ninguém, não importava de quem viesse. Coloquei o menino sentado no sofá da sala e expliquei que ele ficaria ali em silêncio até os pais chegarem. Não podia brincar, não podia assistir televisão, não podia fazer absolutamente nada. Era consequência direta pelo que tinha feito.
Lucas tentou argumentar, chorar, fazer toda aquela chantagem emocional que criança sabe fazer, mas eu mantive a posição com firmeza inabalável. Quando Marcos chegou para buscar o filho no final da tarde, expliquei detalhadamente tudo o que havia acontecido. Contei sobre o chute, sobre a falta de respeito completa, sobre como eu havia lidado com a situação, dando consequências claras. Esperava que ele me apoiasse totalmente, que conversasse seriamente com Lucas sobre limites e educação básica. Mas a reação do meu filho me deixou completamente desconcertada. Marcos parecia muito mais preocupado em acalmar e consolar Lucas do que em entender a gravidade do que havia acontecido. Disse que eu talvez tivesse sido excessivamente rígida, que criança às vezes faz essas coisas sem maldade real, que castigo severo não resolve nada e só traumatiza. Tentei explicar pacientemente que não era apenas sobre o chute físico. Era sobre respeito fundamental, sobre educação de caráter, sobre ensinar valores corretos para uma criança em formação. Mas Marcos parecia não querer escutar nada do que eu dizia. Pegou Lucas no colo, deu beijinhos e carinhos nele e disse apenas que conversaria em casa sobre o assunto. Naquela noite inteira, fiquei remoendo tudo o que havia acontecido. A dor na canela já estava passando com a pomada, mas a dor no coração persistia como uma ferida aberta. Não conseguia entender como meu filho estava criando uma criança completamente sem limites, como Camila permitia que Lucas me desrespeitasse daquela forma absurda. Comecei a relembrar situações anteriores que talvez eu tivesse ignorado por amor. Vezes que Lucas havia sido grosseiro e eu simplesmente deixei passar pensando que era fase. Comentários desrespeitosos que eu relevei achando que era apenas coisa de criança moderna. Sinais claros de que algo estava muito errado na educação do meu neto e eu havia deliberadamente fechado os olhos. Mas o que mais me incomodava profundamente era a reação estranha do Marcos. Meu filho, que eu criei para ser respeitoso e ter valores sólidos, estava claramente passando a mão na cabeça de um comportamento inaceitável. Parecia que ele tinha medo de contrariar o próprio filho, medo de exercer a autoridade paterna básica. Passei a madrugada inteira acordada, mexendo e remexendo na cama, tentando entender onde eu havia errado como avó. Será que eu era realmente muito permissiva no passado? Será que eu estava exagerando na rigidez agora? Ou será que finalmente havia tomado a atitude certa depois de tanto tempo sendo pisada? No fundo do meu coração, eu sabia com absoluta certeza que havia feito o certo. Uma criança que chuta a própria avó precisa aprender imediatamente que isso é inaceitável em qualquer circunstância. Precisa entender que ações sempre têm consequências, que respeito é fundamental em qualquer relacionamento, mesmo familiar. Mas o que eu não imaginava nem nos meus piores pesadelos era que minha atitude teria consequências que mudariam minha vida completamente. Que aquela bronca necessária, aquele momento de firmeza justa, seria o estopim para uma reação que me deixaria em estado de choque total. Que no dia seguinte eu descobriria até onde pode chegar a falta de respeito quando as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa com quem elas julgam ser fraca e indefesa. Acordei na manhã seguinte com uma sensação muito estranha no peito, como se o ar estivesse pesado e carregado. Era como se algo ruim fosse acontecer, uma intuição que me deixava inquieta. Tentei afastar esses pensamentos ruins, preparei meu café como sempre, sentei na varanda para observar o movimento normal da rua. Era uma manhã comum de quarta-feira, vizinhos saindo apressados para trabalhar, crianças indo para a escola. Foi quando avistei Camila caminhando pela calçada em direção ao meu portão. Mas não era a caminhada normal e tranquila de sempre. Era uma caminhada furiosa, determinada, de quem vem com raiva acumulada há tempo. O coração disparou no meu peito de forma descontrolada. Alguma coisa no meu íntimo me dizia que aquela visita não seria nada boa. Quando ela bateu na porta com força excessiva, abri imaginando que talvez quisesse conversar civilizadamente sobre o que aconteceu com Lucas no dia anterior. Que talvez viesse me apoiar, reconhecer que o filho estava realmente precisando de mais limites e educação. Como eu estava completamente enganada sobre suas intenções. Camila entrou na minha casa como uma verdadeira tempestade descontrolada. Os olhos dela estavam vermelhos de raiva pura.
a voz tremendo de fúria contida. Começou imediatamente a gritar que eu não tinha direito algum de maltratar o filho dela, que eu era uma velha amargurada que estava descontando minhas frustrações pessoais numa criança completamente inocente. Tentei explicar com toda a calma possível o que realmente havia acontecido, mas ela não queria escutar uma palavra sequer. Dizia aos berros que Lucas havia chegado em casa chorando desesperadamente, contando que a avó malvada havia deixado ele de castigo o dia inteiro sem motivo, que eu era uma pessoa cruel, sem coração, que não sabia absolutamente nada sobre lidar com criança. Cada palavra que saía da boca dela era como uma facada certeira no meu coração. Eu, que sempre tratei Lucas com tanto amor e carinho, sendo chamada de malvada e cruel pela própria mãe dele. Tentei manter a compostura e expliquei sobre o chute, sobre a importância fundamental de ensinar respeito às crianças desde pequenas. Foi então que aconteceu algo que eu jamais imaginei ser possível. Num momento de fúria completamente descontrolada, Camila avançou em mim como um animal selvagem, me agarrou pelos cabelos com força brutal e começou a me empurrar violentamente. A dor física foi intensa, mas não foi absolutamente nada comparado à humilhação devastadora. Ali, na porta da minha própria casa, sendo fisicamente agredida pela nora na frente de toda a vizinhança que estava assistindo. Os gritos dela ecoaram por toda a rua como sirene de ambulância. Ela me chamou de velha inútil e imprestável, disse que eu não passava de uma intrometida maldosa que queria se meter na educação perfeita do filho dela. Que lugar de velha era no asilo, não atrapalhando família alheia com suas ideias antigas. Consegui me desvencilhar dela com dificuldade e fechei a porta rapidamente, mas o estrago emocional estava completamente feito. Toda a vizinhança havia presenciado aquela cena humilhante e degradante. Dona Francisca, que morava do lado, tinha saído correndo na varanda para ver. Seu Antônio, da casa da frente, estava parado no portão olhando boquiaberto. Até as crianças que passavam para a escola pararam para assistir ao escândalo. Fiquei ali, encostada na porta fechada, com o coração batendo completamente descompassado, os cabelos totalmente despenteados, sentindo o couro cabeludo doer intensamente onde ela havia puxado com violência. Mas muito mais que a dor física, era a dor profunda da humilhação pública que me devastava por completo. Naquele momento decisivo, olhando para o espelho do corredor e vendo meu reflexo descabelado e completamente assustado, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. Não era mais tristeza nem mágoa simples. Era uma clareza fria e cortante. Uma lucidez cristalina que me mostrava que eu havia sido completamente cega por tempo demais. Aquele silêncio sepulcral depois da porta fechada foi o mais poderoso e transformador da minha vida inteira. Era o silêncio de uma mulher que finalmente havia enxergado a verdade nua e crua. E eu sabia, com absoluta certeza, que nada mais seria como antes. Depois daquele escândalo humilhante na minha porta, passei 3 dias trancada em casa, sem coragem de enfrentar a vizinhança. Mas nesses dias de isolamento, algo importante estava acontecendo dentro de mim. Eu estava finalmente enxergando minha própria história com clareza. Durante todos esses anos, me orgulhava de ser uma avó presente e sogra generosa. Quando Marcos se casou com Camila, ofereci minha casa para a festa de noivado, paguei o vestido da noiva, ajudei com metade das despesas do casamento. Via aquilo como investimento na felicidade do meu filho. Nos primeiros anos de casados, eles moravam num apartamento pequeno no centro. O salário de contador do Marcos não sustentava o padrão que Camila desejava. Ela tinha gostos caros, sempre queria as melhores marcas, restaurantes chiques, roupas da moda. Começaram então os pedidos de ajuda. Valores pequenos no início, sempre com promessas de pagamento. Dinheiro para completar a prestação do carro, móveis novos, uma viagem de fim de semana. Eu emprestava sem questionar porque queria ver meu filho feliz. Quando Camila engravidou, as despesas explodiram. Hospital particular caro, enxoval das melhores marcas, quarto do bebê com móveis importados. Tudo saía do meu bolso, mas eu pagava feliz pensando no meu futuro neto. Após o nascimento do Lucas, minha ajuda se tornou mensal. Camila parou de trabalhar para se dedicar ao bebê. Uma renda só não bastava para o padrão que haviam se acostumado.
Eu cobria a diferença mensalmente, sem questionar. O problema é que meus empréstimos nunca eram devolvidos. Sempre surgia uma nova emergência. Remédio caro para Lucas, tratamento dentário urgente, manutenção do carro. Camila era especialista em criar justificativas convincentes. O mais difícil era a falta de gratidão. Camila nunca demonstrava reconhecimento. Pelo contrário, sempre reclamava que o dinheiro atrasava, que não era suficiente, que eu precisava entender melhor as necessidades de uma família jovem. Percebi que havia me tornado patrocinadora oficial da vida deles. Não era mais Marcos pedindo ajuda como filho, era Camila ligando com listas prontas do que precisava ser pago. Ela falava comigo como se eu fosse funcionária, não sogra fazendo favor. Para sustentar essa generosidade, cortei drasticamente meus próprios gastos. Parei de viajar, comprar roupas novas, fazer pequenos prazeres. Minha aposentadoria de professora ia quase inteira para eles. Vivia com o mínimo para que tivessem o máximo. Quando Lucas completou 4 anos, decidiram se mudar para a casa maior num bairro nobre. Aluguel 3 vezes mais caro. Mas Camila argumentava que a criança precisava de mais espaço. Naturalmente, eu complementaria a diferença no orçamento. Foi então que comecei a questionar se estava sendo explorada. Outros parentes comentavam como Marcos e Camila viviam bem. Roupas novas, carros do ano, viagens nas férias. Ninguém sabia que por trás desse conforto estava meu sacrifício, minha aposentadoria sendo dilapidada. Tentei conversar com Marcos sobre essa dependência financeira. Sugeri que Camila voltasse a trabalhar pelo menos meio período. Mas ele sempre a defendia, dizendo que trabalho dela era cuidar do Lucas, que criança precisava da mãe em casa. Camila havia se tornado mestre em manipulação emocional. Quando eu hesitava em dar dinheiro, apelava para o Lucas. Dizia que a criança ficaria sem natação, sem plano de saúde, sem roupas adequadas. Como avó, eu não conseguia negar nada que prejudicasse meu neto. O mais perverso era como usava Lucas para me pressionar. Quando eu demorava para depositar, comentava na frente dele que vovó estava atrasando a mesada da família. Lucas cresceu achando normal eu bancar as despesas deles como obrigação natural minha. Durante anos, me sentia útil sendo necessária financeiramente. Achava que estava comprando meu lugar na família, garantindo que precisassem de mim. Na verdade, criava relação doentia onde meu valor se resumia ao dinheiro que oferecia. Camila desenvolveu o sistema quase empresarial para extrair dinheiro de mim. Fazia planilhas de gastos, mandava por WhatsApp as contas a pagar, estabelecia prazos para depósitos. Eu havia me tornado banco pessoal da família. O que não percebia é que, enquanto me sacrificava, era tratada com desrespeito crescente. Minhas opiniões eram ignoradas, meus conselhos desprezados, minha presença tolerada apenas quando vinha com dinheiro. Havia comprado meu lugar na família, mas não respeito. Durante festas familiares, observava como outros parentes eram tratados. Sogras que não davam dinheiro, mas eram respeitadas. Avós que tinham palavra final sobre a educação dos netos. Eu tinha dinheiro, mas não voz. Tinha conta bancária, mas não consideração. Marcos parecia genuinamente inconsciente da situação. Havia se acostumado tanto com minha ajuda que não conseguia enxergar como dependência. Para ele, eu era simplesmente a mãe generosa que sempre estaria lá. Não era exploração, era amor maternal. Mas Camila sabia exatamente o que fazia. Construiu estilo de vida baseado no meu dinheiro e mantinha essa fonte funcionando perfeitamente. Sempre me tratava com cordialidade calculada. Nunca amigável demais para não criar intimidade, nunca hostil demais para não arriscar eu cortar a ajuda. O mais doloroso era perceber como Lucas foi influenciado por essa dinâmica. Cresceu vendo a mãe tratar a avó como funcionária, vendo o pai aceitar isso passivamente. Para ele, desrespeitar a avó era normal, porque em casa ninguém demonstrava verdadeiro respeito por mim. Eu havia me tornado invisível como pessoa. Era apenas a avó banco, a sogra patrocinadora, fonte de dinheiro que deveria estar sempre disponível e nunca reclamar. Minha individualidade, sentimentos, dignidade, tudo engolido pela função de financiadora. Durante anos, justifiquei essa situação dizendo que era amor, que mãe faz qualquer coisa pelos filhos, que a avó se sacrifica pelos netos. Na verdade,
estava sendo explorada sistematicamente e me convencendo que aquilo era normal. A agressão de Camila foi apenas a gota d'água de situação que se deteriorava há anos. Havia aceitado ser desrespeitada financeiramente, emocionalmente e agora fisicamente. Chegara ao fundo do poço da humilhação. Esses 3 dias trancada em casa, remoendo tudo, foram fundamentais para entender que precisava tomar atitude drástica. Não podia mais aceitar ser tratada como objeto conveniente. Não podia mais financiar minha própria humilhação. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia descobrir exatamente onde meu dinheiro estava sendo usado e por que Camila se sentia tão segura para me desrespeitar dessa forma. Alguma coisa me dizia que havia muito mais por trás dessa história, segredos que explicariam por que me tratavam como obrigação inconveniente. Durante essas reflexões, lembrei do Dr. Roberto, meu vizinho aposentado, que havia sido advogado por 40 anos. Sempre nos cumprimentávamos educadamente, mas nunca tivemos conversas profundas. Ele morava sozinho desde que a esposa faleceu, e eu sabia que ele tinha reputação de homem sério e discreto. No 4º dia após o escândalo, tomei coragem e toquei a campainha da casa dele. Quando contei resumidamente o que havia acontecido, Dr. Roberto ficou indignado. Disse que a agressão física era crime, independente de ser família, e que eu deveria ter chamado a polícia na hora. Mas o que mais me impressionou foi quando expliquei sobre os anos de ajuda financeira. Doutor, Roberto franziu a testa e disse algo que me gelou o sangue. Helena, em 40 anos de advocacia, aprendi que quando alguém gasta dinheiro fácil demais, geralmente tem uma fonte que a família não conhece. Você já pensou em investigar onde seu dinheiro realmente está indo? Naquele momento, uma suspeita terrível começou a germinar no meu coração. E eu sabia que não teria paz enquanto não descobrisse a verdade completa sobre essa família que eu havia sustentado durante tantos anos. As palavras do Dr. Roberto ecoaram na minha cabeça durante toda aquela noite. Quando alguém gasta dinheiro fácil demais, geralmente tem uma fonte que a família não conhece. Essa frase me deixou inquieta, como se um alarme tivesse disparado no meu subconsciente. Comecei a repassar mentalmente todos os gastos extravagantes que eu havia bancado nos últimos anos. No dia seguinte, Dr. Roberto apareceu na minha porta com uma proposta inesperada. Disse que havia passado a madrugada pensando na minha situação e que, como advogado aposentado, ele sabia exatamente como investigar esse tipo de coisa. Ofereceu sua ajuda gratuitamente, movido pela indignação do que havia presenciado. A primeira coisa que ele me ensinou foi a organizar todas as transferências bancárias que eu havia feito nos últimos 3 anos. Sentamos na minha mesa de jantar com extratos, calculadora e caderno. Quando somamos tudo, o valor me deixou em choque. Mais de R$200 mil. R$200 mil da minha aposentadoria, das minhas economias de uma vida inteira. Doutor. Roberto anotou tudo meticulosamente. Datas, valores, justificativas que Camila havia dado para cada transferência. Depois, começou a fazer perguntas que me fizeram pensar. Por que uma família com 2 pessoas adultas precisava de tanto dinheiro extra todo mês? Onde estavam os comprovantes dos gastos médicos caríssimos do Lucas? Por que Camila nunca mostrava as contas que supostamente eu estava pagando? Foi então que ele sugeriu algo que me arrepiou. Helena, você tem as chaves da casa onde eles moram? Eu tinha, porque durante anos fui a pessoa de confiança para emergências. Eles trabalham que horas? Marcos saía às 7 da manhã e voltava às 6 da tarde. Camila disse que estava fazendo um curso pela manhã, então saía às 8 e voltava ao meio-dia. Dr. Roberto propôs que fôssemos até a casa na quinta-feira seguinte, durante o horário que ambos estariam fora. Não para mexer nas coisas deles, mas para entender como realmente viviam. Se eles estão gastando seu dinheiro com necessidades básicas, a casa vai refletir isso. Se estão gastando com outras coisas, também vai ficar evidente. Confesso que fiquei com medo. Era meu filho, minha nora, meu neto. Estava prestes a invadir a privacidade deles baseada numa suspeita. Mas Dr. Roberto foi direto. Helena, eles invadiram sua dignidade, sua conta bancária e sua paz de espírito há anos. Você tem o direito de saber onde seu dinheiro está sendo usado. Na quinta-feira, às 9 da manhã,
Chegamos à casa deles. Meu coração batia descompassado enquanto abria a porta. O primeiro impacto foi visual. A casa estava impecável demais para uma família com criança pequena. Móveis caríssimos, televisão de última geração, decoração que eu sabia ter custado uma fortuna. Dr. Roberto foi direto ao que interessava. Abriu a geladeira e ela estava abarrotada de produtos importados, vinhos caros, queijos especiais. Helena, essa é a geladeira de uma família com dificuldades financeiras? Na despensa, só produtos gourmet, marcas premium, itens que custavam 3 vezes mais que os similares normais. No quarto do casal, encontramos o guarda-roupa da Camila. Roupas com etiquetas ainda, bolsas de grife, sapatos caríssimos. Doutor. Roberto pegou algumas etiquetas e anotou os valores. Só essas 3 peças aqui custaram mais que sua aposentadoria de 2 meses. Mas o que realmente me chocou foi quando encontramos, sobre a penteadeira dela, recibos de salão de beleza. Tratamentos faciais, massagens, procedimentos estéticos, tudo nos salões mais caros da cidade. Os valores eram absurdos e as datas coincidiam exatamente com as transferências que eu havia feito. Dr. Roberto fotografou tudo discretamente. Helena, você está vendo o padrão? Cada vez que você depositava dinheiro para uma emergência médica ou conta urgente, na verdade estava pagando o luxo pessoal dela. Foi no escritório que a situação ficou ainda mais grave. Doutor. Roberto encontrou uma pasta com extratos bancários deixados sobre a mesa. Com sua experiência de advogado, ele conseguiu identificar movimentações suspeitas. Havia transferências regulares para uma conta que eu não conhecia, sempre nos dias seguintes aos meus depósitos. Foi no escritório que a situação ficou ainda mais grave. Dr. Roberto encontrou uma pasta com extratos bancários deixados sobre a mesa. Com sua experiência de advogado, ele conseguiu identificar movimentações suspeitas. Havia transferências regulares para uma conta que eu não conhecia, sempre nos dias seguintes aos meus depósitos. Mas a descoberta mais chocante veio quando o Dr. Roberto notou que o celular da Camila estava sobre a mesa, conectado no carregador. A tela estava acesa mostrando notificações do WhatsApp. Sem querer invadir completamente a privacidade, ele apenas viu o nome Amor aparecendo repetidamente nas notificações, com mensagens chegando constantemente durante a manhã. Helena, isso não é normal. Mulher casada não recebe mensagens de alguém, salvo como amor no celular, disse Dr. Roberto com preocupação. Minhas pernas tremeram e precisei me sentar. Doutor. Roberto continuou fotografando as evidências, mas eu mal conseguia processar o que estava vendo. Meu dinheiro, meu sacrifício, minha aposentadoria, tudo isso estava financiando a traição da minha nora. A suspeita da traição ficou ainda mais evidente quando encontramos numa gaveta entreaberta recibos de presentes caros, perfumes masculinos, roupas íntimas provocantes, jantares românticos em restaurantes que eu sabia que Marcos nunca frequentava. As datas desses gastos coincidiam exatamente com os dias em que eu depositava dinheiro para as emergências. Doutor. Roberto descobriu também extratos mostrando que Camila mantinha conta bancária secreta, onde guardava parte do dinheiro que eu dava. Havia depósitos para a família dela também. Pagava aluguel da irmã desempregada, sustentava os pais aposentados, até financiava curso universitário do irmão mais novo. Helena, você não estava apenas bancando o luxo dela. Estava sustentando a família inteira da Camila e ainda por cima financiando a traição dela, disse Dr. Roberto com indignação crescente na voz. Encontramos também comprovantes que me deixaram furiosa. Camila havia mentido sobre várias emergências médicas do Lucas. O plano de saúde que eu pagava religiosamente nem sequer existia. O menino estava cadastrado no SUS desde sempre. Os exames caros, as consultas particulares, os remédios especiais, tudo mentira para extrair dinheiro de mim. Havia até um caderno onde ela anotava as histórias que contaria para mim a cada mês. Julho. Problema no carro. Paus remédio Lucas. Agosto. Dentista, pausos, reforma urgente. Setembro. Roupa escola, paus, conta luz atrasada. Era um planejamento meticuloso para me enganar sistematicamente. Doutor. Roberto encontrou algo ainda mais grave.
recibos de empréstimos que Camila havia feito usando meu nome como referência. Ela havia me colocado como avalista sem meu conhecimento, forjando minha assinatura. Se ela não pagasse, eu seria cobrada judicialmente. Quando terminamos de revistar tudo, eu estava destruída emocionalmente. Não era apenas dinheiro que eu havia perdido. Era dignidade, respeito, confiança. Durante anos, eu havia sido tratada como uma velha boba que podia ser enganada impunemente. Dr. Roberto organizou todas as evidências numa pasta. Helena, o que temos aqui é suficiente para destruir o casamento deles e ainda processar ela por estelionato. Camila cometeu vários crimes: falsificação de documento, apropriação indébita, uso de documento falso. Saímos da casa em silêncio. Eu estava em choque, tentando processar a dimensão da traição que havia descoberto. Não era apenas infidelidade conjugal. Era uma rede de mentiras, manipulação e crimes financeiros construída às minhas custas. Naquela noite, Dr. Roberto veio à minha casa com todas as evidências organizadas cronologicamente. Mostrou-me como Camila havia construído um esquema sofisticado de manipulação. Sempre alternava as desculpas, nunca pedia valores muito altos de uma vez. Mantinha Marcos inconsciente sobre os valores reais que eu dava. Helena, você foi vítima de uma criminosa profissional. Camila não é apenas uma nora ingrata. É uma golpista que escolheu você como alvo há anos, disse ele, colocando a mão no meu ombro com carinho paternal. Foi então que tomei a decisão mais importante da minha vida. Não ia apenas confrontar Camila sobre as mentiras. Ia destruir completamente o castelo de cartas que ela havia construído com meu dinheiro. Ia mostrar para Marcos quem realmente era a mulher com quem ele estava casado. Doutor, Roberto sugeriu que marcássemos uma reunião familiar para o sábado seguinte. Vamos convidar Marcos e Camila para virem aqui, como se fosse uma conversa normal sobre a situação. Quando eles estiverem acomodados, apresentamos as evidências. Será impossível negarem. Naquela noite, liguei para Marcos pedindo que viesse com Camila no sábado à tarde para conversarmos sobre alguns mal-entendidos que haviam acontecido. Ele aceitou imediatamente, provavelmente pensando que eu ia me desculpar pela bronca no Lucas e voltar a ser a velha submissa de sempre. Como eles estavam enganados. A Helena que eles conheciam havia morrido no dia da agressão. A mulher que eles encontrariam no sábado seria alguém completamente diferente. Uma mulher armada com a verdade e determinada a fazer justiça. O sábado chegou e eu acordei com uma serenidade que não sentia há anos. Era como se toda a angústia dos últimos meses tivesse se transformado em uma determinação fria e calculada. Dr. Roberto chegou às 14h, trazendo uma pasta organizada com todas as evidências e um gravador pequeno que ele disse ser importante para registrar a conversa. Marcos e Camila chegaram pontualmente às 3h. Lucas não veio. Tinha ficado na casa de um amiguinho, o que era perfeito para o que precisávamos fazer. Camila entrou na minha sala com aquela postura altiva de sempre, como se nada tivesse acontecido entre nós. Marcos parecia constrangido, provavelmente ainda pensando no episódio da agressão. Ofereci café e biscoitos, agi como anfitriã cordial. Doutor, Roberto foi apresentado apenas como meu vizinho que está me ajudando com alguns assuntos. Camila o cumprimentou com desdém, claramente incomodada com a presença de uma terceira pessoa na conversa. Comecei falando sobre como havia refletido muito nos últimos dias. Disse que queria entender melhor onde meu dinheiro estava sendo usado, já que sempre ajudei com tanto carinho, mas sentia que talvez não estivesse sendo eficiente. Camila relaxou visivelmente, achando que eu estava apenas querendo organizar melhor as ajudas. Foi então que Dr. Roberto abriu a pasta calmamente. Camila, você poderia nos explicar esses recibos? Ele colocou sobre a mesa de centro os comprovantes dos tratamentos de beleza, das roupas de grife, dos jantares caros. O rosto dela empalideceu instantaneamente. Marcos olhava os papéis sem entender. Que recibos são esses, Camila? Ela gaguejou tentando explicar. Disse que eram coisas antigas, gastos pessoais normais. Mas, doutor, Roberto foi implacável. Antigas não, Camila. Todas essas datas coincidem exatamente com os depósitos que Helena fez na sua conta. A atmosfera na sala mudou completamente.
Marcos pegou um dos recibos, um tratamento facial de R$ 1.500, feito no dia seguinte a um depósito que eu havia feito supostamente para remédio do Lucas. Camila, esse é o dia que você disse que Lucas precisava de antibiótico especial. Camila tentou se defender, disse que tinha direito de se cuidar, que mulher casada também precisava se sentir bonita, mas Dr. Roberto continuou apresentando as evidências. Os extratos bancários mostrando as transferências para conta desconhecida, os comprovantes de pagamentos para terceiros, os empréstimos fraudulentos. Quando o doutor Roberto mostrou o extrato da conta secreta que ela mantinha. Marcos ficou em choque total. Camila, que conta é essa? Por que você tem uma conta que eu não conheço? Ela tentou argumentar que era uma poupança para surpresas familiares, mas os valores e as movimentações deixavam claro que não se tratava disso. O momento mais devastador foi quando o doutor Roberto apresentou os comprovantes dos empréstimos onde meu nome aparecia como avalista, sem minha autorização. Marcos olhou para mim, depois para a esposa, e perguntou com voz embargada: Camila, você usou o nome da minha mãe sem autorização dela? Foi quando a máscara dela finalmente caiu por completo. Camila explodiu em fúria, gritou que eu era uma velha intrometida que não tinha direito de vasculhar a vida dela. Disse que o dinheiro que eu dava era pouco perto de tudo que ela fazia pela família, que eu deveria ser grata por ter netos e uma nora que me tolerava. Tolerar? Dr. Roberto se levantou da poltrona. Camila, você agrediu fisicamente uma senhora de 63 anos na frente da vizinhança toda. Você forjou documentos, manteve contas secretas, enganou sistematicamente sua sogra durante anos. Isso não é tolerância, é crime. Marcos estava destruído, passando as mãos pelo rosto repetidamente. Quando o Dr. Roberto mostrou os recibos dos presentes masculinos e das lingeries provocantes compradas com meu dinheiro, meu filho olhou para Camila com uma expressão que jamais esquecerei. Camila, para quem são essas coisas? Ela tentou mais uma mentira, disse que as roupas íntimas eram para ela mesma, que os perfumes masculinos eram presentes para Marcos. Mas Dr. Roberto tinha anotado todas as datas e valores, mostrando que os presentes eram comprados em dias que Marcos estava viajando a trabalho. A discussão se intensificou quando Marcos descobriu sobre o curso matinal que Camila supostamente fazia. Dr. Roberto havia ligado para a instituição de ensino e confirmado que ela nunca se matriculou. Camila, onde você vai todas as manhãs quando sai de casa? Foi quando ela cometeu o erro final. Numa explosão de raiva, Camila gritou que não devia satisfação da vida dela para ninguém, que estava cansada de fingir ser a esposa perfeita, que merecia ser feliz longe daquela família sufocante. As palavras saíram antes dela conseguir se controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos olhava para a mulher como se estivesse vendo uma estranha completa. Camila, você está me traindo? A pergunta saiu como um sussurro devastado. Dr. Roberto aproveitou o momento para revelar a evidência final, as notificações constantes do contato amor no celular dela. Marcos, sua esposa recebe mensagens de outro homem salvo como amor no telefone. Isso é normal para você? Camila tentou negar. Disse que era apenas uma amiga, mas Marcos pegou o celular dela e viu as mensagens chegando em tempo real. Mensagens íntimas, românticas, completamente inadequadas. O rosto do meu filho se transformou numa máscara de dor e decepção. Marcos, há quanto tempo isso está acontecendo? Ele perguntou, ainda tentando processar a realidade. Camila finalmente confessou que havia conhecido alguém, que não planejara se envolver, que as coisas simplesmente aconteceram. Dr. Roberto foi cirúrgico. Camila, baseado nas evidências que coletamos, esse relacionamento dura pelo menos 2 anos. E durante todo esse tempo, você usou o dinheiro da Helena para financiar essa traição. Isso não simplesmente aconteceu. Foi planejado e executado friamente. Foi então que tomei a palavra pela primeira vez naquela tarde. Minha voz saiu calma, firme, sem qualquer rastro de emoção. Camila, você me agrediu fisicamente porque eu dei uma bronca necessária no seu filho. Você me humilhou na frente da vizinhança inteira. Mas agora eu entendo por que se sentiu tão segura para me desrespeitar. Continuei olhando diretamente nos olhos dela. Você achou que eu era uma velha boba que nunca descobriria nada, que podia me usar, me roubar,
me mentir, e eu continuaria ali, disponível como uma fonte inesgotável de dinheiro. Você subestimou completamente a mulher que eu sou. Marcos estava chorando silenciosamente, ainda segurando os papéis que comprovavam anos de traição e mentiras. Mãe, eu não sabia de nada disso. Se eu soubesse que ela estava fazendo isso com você, com nossa família... Dr. Roberto colocou a mão no ombro do meu filho. Marcos, sua mãe não quer destruir você. Ela quer que você enxergue a verdade e tome as decisões corretas para o futuro do Lucas e de vocês. Camila percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Tentou uma última cartada emocional. Falou sobre Lucas ficar sem mãe, sobre família não se abandona, sobre perdão cristão. Mas Dr. Roberto foi implacável. Camila, você abandonou esta família há anos quando decidiu traí-los e roubar deles. Helena não está destruindo nada. Está apenas revelando a destruição que você já havia causado. Marcos se levantou da poltrona, ainda segurando os papéis. Camila, eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Não consigo nem olhar para você agora. Ele se virou para mim. Mãe, me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por não ter enxergado o que estava acontecendo. Naquele momento, senti uma paz que não experimentava há anos. Não era vingança, nem satisfação maldosa. Era a sensação de que finalmente a verdade havia triunfado, de que eu havia recuperado minha dignidade. Dr. Roberto recolheu todos os documentos calmamente. Marcos, estas evidências são suficientes para vários processos criminais e para um divórcio com causa. Sua mãe vai decidir se quer processar Camila pelos crimes financeiros, mas você precisa tomar suas próprias decisões sobre o futuro. Quando eles saíram da minha casa naquela tarde, eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. Não apenas porque havia desmascarado uma criminosa, mas porque havia redescoberto minha própria força. A Helena submissa e manipulável havia morrido definitivamente. Em seu lugar, nasceu uma mulher que jamais mais aceitaria ser desrespeitada. 3 semanas se passaram desde aquela tarde reveladora na minha sala. 3 semanas que mudaram completamente a dinâmica da minha família e me devolveram algo que eu havia perdido há muito tempo: o respeito por mim mesma. Marcos veio me visitar no dia seguinte ao confronto. Chegou de olhos vermelhos, devastado emocionalmente, mas com uma lucidez que eu não via nele há anos. Pediu desculpas por tudo, por ter duvidado de mim, por não ter percebido como Camila me tratava, por ter permitido que Lucas me desrespeitasse daquela forma. Mãe, eu fui um idiota completo. Deixei que uma golpista destruísse nossa família e ainda por cima a usei para roubar de você, disse ele, com a voz embargada. Pela primeira vez em anos, senti que estava conversando com o filho que eu havia criado, não com o homem manipulado que ele havia se tornado. Dr. Roberto me orientou sobre todos os procedimentos legais possíveis. Eu poderia processar Camila por estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita e ainda por agressão física. Os crimes estavam todos documentados, as evidências eram irrefutáveis. Mas decidi que não queria transformar minha vida numa batalha judicial eterna. Em vez disso, fiz uma proposta através do Dr. Roberto. Camila teria que devolver integralmente os valores que comprovamos ter sido desviados, cerca de R$80 mil que conseguimos rastrear diretamente. Se ela não cumprisse, aí sim todos os processos criminais seriam acionados. Marcos tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Entrou com pedido de divórcio litigioso, solicitando guarda compartilhada do Lucas e investigação completa do patrimônio familiar. Descobriu que Camila havia contraído dívidas usando o nome dele, que havia vendido bens da família sem autorização, que havia mentido sobre praticamente tudo. O oficial de justiça apareceu na porta da casa onde eles moravam, numa terça-feira de manhã. Camila estava sozinha quando recebeu a citação do divórcio e a notificação extrajudicial sobre os valores que devia me restituir. Segundo Dona Francisca, que presenciou a cena, Camila ficou desesperada, começou a chorar e gritar que ia perder tudo. Mas o que mais me marcou foi a transformação do Lucas. Quando Marcos explicou para o menino, de forma adequada para uma criança, que papai e mamãe não iam mais morar juntos, Lucas perguntou se podia vir morar alguns dias comigo. Vovó,
Eu me comporto mal com você. Mamãe dizia que podia, mas agora sei que estava errado. Naquele momento, meu coração se encheu de esperança. Meu netinho estava voltando a ser a criança carinhosa que eu conhecia. Sem a influência tóxica da mãe constantemente minando minha autoridade, ele rapidamente voltou a me respeitar e obedecer. Camila tentou algumas manobras desesperadas. Ligou para parentes distantes, contando versões distorcidas da história. Tentou convencer Marcos a desistir do divórcio. Até mesmo apareceu na minha porta uma noite implorando para conversarmos. Mas eu não abri. A Helena, que aceitava a humilhação, havia morrido para sempre. Dr. Roberto se tornou mais que um vizinho. Virou um amigo querido. Passamos a tomar café juntos todas as tardes, conversando sobre livros, sobre a vida, sobre planos para o futuro. Ele me disse que admira como consegui transformar uma situação devastadora numa oportunidade de recomeço. Com o dinheiro que Camila foi obrigada a me devolver, conseguimos recuperar R$40 mil através da venda forçada de bens dela. Decidi investir em algo que sempre sonhei. Abri uma pequena loja de doces caseiros no centro da cidade. Sempre fui boa cozinheira, e agora tenho tempo e disposição para transformar esse talento num negócio próprio. Marcos se mudou para um apartamento menor, mais adequado à realidade financeira real dele. Sem as despesas extravagantes que Camila criava, ele descobriu que consegue viver dignamente com seu salário. Lucas se adaptou bem à nova rotina, passando alguns dias na casa do pai, alguns dias comigo, e parece muito mais feliz longe do ambiente tenso que existia antes. A transformação mais surpreendente aconteceu comigo mesma. Aos 63 anos, redescobri que posso ser uma mulher independente, forte, respeitada. Minha loja está prosperando, tenho novos amigos, participo de atividades na comunidade. Não sou mais apenas a mãe do Marcos ou a avó do Lucas. Sou Helena, uma empreendedora, uma mulher com vida própria. Camila acabou saindo de Belo Horizonte. Não conseguiu pagar todas as dívidas, perdeu a casa, o carro, teve que voltar para a cidade natal dela. O amante misterioso desapareceu assim que o dinheiro acabou. Típico de aproveitadores. Ela ligou algumas vezes tentando falar com Lucas, mas Marcos estabeleceu que só haveria contato supervisionado até ela demonstrar mudança real de comportamento. O mais gratificante é ver como Lucas está se desenvolvendo num ambiente saudável. Sem os mimos excessivos e a falta de limites que Camila impunha, ele está aprendendo valores importantes: respeito aos mais velhos, responsabilidade, honestidade. Quando fica comigo, ajuda na loja, trata os clientes com educação, orgulha sua vovó. Dr. Roberto sempre me lembra que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar do medo. Eu tinha medo de confrontar Camila, medo de descobrir a verdade, medo de destruir a família. Mas agir apesar desse medo me devolveu algo muito mais valioso que estabilidade artificial. Me devolveu dignidade. Hoje, quando acordo pela manhã, sinto uma energia que não experimentava há anos. Tenho projetos, sonhos, planos para o futuro. Não fico mais esperando migalhas de afeto de pessoas que não me respeitam. Construí uma vida baseada em relacionamentos verdadeiros, trabalho gratificante, autorrespeito. Às vezes encontro pessoas na rua que comentam sobre aquele escândalo que aconteceu na minha porta. Algumas falam com pena, como se eu tivesse sido apenas uma vítima coitada. Outras falam com admiração, porque souberam como consegui me reerguer. Eu sorrio para todas, porque sei que fui muito mais que uma vítima. Fui uma sobrevivente que escolheu não aceitar o papel de coitada. Marcos cresceu muito como pai e como homem depois de toda essa experiência. Ele me disse recentemente que nunca mais vai permitir que alguém desrespeite as pessoas que ama. Que aprendeu a diferença entre amor verdadeiro e manipulação emocional. Que está orgulhoso de ter uma mãe corajosa como eu. A vocês que estão me ouvindo agora, quero que lembrem de uma coisa. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Não importa quantos anos você tem, quanto tempo durou a situação, quão complicados parecem os relacionamentos familiares. Você merece respeito, você merece ser tratado com consideração, você merece ser feliz. Meu silêncio naquele dia da agressão não foi fraqueza. Foi o momento em que minha força interior finalmente despertou.
Às vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar coragem suficiente para escalar de volta. E quando escalamos, descobrimos que somos muito mais fortes do que jamais imaginávamos. Hoje, aos 63 anos, posso dizer com certeza: a melhor vingança contra quem nos desrespeita não é tentar destruí-los. É construir uma vida tão plena, tão digna, tão feliz, que eles percebam o que perderam quando escolheram nos maltratar. É mostrar que nossa felicidade nunca dependeu deles. Apenas nossa infelicidade dependia. Camila achou que podia me usar e descartar quando não precisasse mais. Lucas achou que podia me desrespeitar sem consequências. Marcos achou que eu sempre estaria ali, aceitando qualquer coisa. Todos eles subestimaram a mulher guerreira que sempre existiu dentro de mim, apenas adormecida. Agora essa guerreira está desperta, e ela veio para ficar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.